Pensa só, como uma lei que nasceu da morte trágica de um homem se tornou uma das ferramentas de política externa mais poderosas e também mais polêmicas do nosso tempo. Hoje a gente vai desvendar essa história. Para começar, vamos lançar uma pergunta no ar. Como é que a morte de um único homem numa prisão em Moscou pode causar uma onda de choque diplomática que se espalha pelo mundo inteiro? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Para a gente poder entender a lei, primeiro a gente precisa conhecer o homem. A história de Sergei Magnitsky. Então, quem foi Sergei Magnitsky? Bom, ele era um advogado tributário lá em Moscou. Ele descobriu um esquema de fraude fiscal gigantesco, coisa de 230 milhões de dólares. Mas aí vem a reviravolta, que é de cair o queixo. Em vez de investigarem os criminosos, foi o próprio Magnitsky que acabou preso, acusado de ser o autor da fraude que ele mesmo denunciou. O que aconteceu com ele depois disso foi um verdadeiro pesadelo. Durante quase um ano na prisão, a saúde dele foi pro buraco. Ele implorou por tratamento médico, mas o tratamento foi negado, de novo e de novo. Por fim, em novembro de 2009, Sergei Magnitsky foi espancado até a morte dentro da sua cela. A morte dele poderia ter sido só mais um número, né? Mais uma estatística sombria. Mas não foi. Vamos ver agora como essa injustiça absurda se transformou numa legislação poderosíssima. O ponto de virada aqui tem nome e sobrenome: Bill Browder. Ele era cliente e amigo do Magnitsky. Consumido pela indignação e vendo que não ia conseguir nada nos tribunais russos, Browder levou a história do Sergei para Washington. Ele estava determinado a encontrar uma nova forma de buscar justiça. E a campanha dele deu muito certo. O que é realmente impressionante, se a gente olhar para a política de hoje em dia, é essa união. A Lei Magnitsky teve um apoio esmagador dos dois partidos no Congresso americano. Esses números mostram o quão convincente a história do Sergei era. E foi assim que, em dezembro de 2012, a lei nasceu. O mecanismo dela é bem simples, mas é muito poderoso. Identificar os indivíduos responsáveis por violações de direitos humanos, proibir eles de entrar nos Estados Unidos e congelar todos os bens que eles tenham em solo americano. A grande sacada da lei é mirar no indivíduo, não na nação. Ela atinge corruptos e violadores de direitos onde mais dói: nas contas bancárias, nas propriedades de luxo e na liberdade de viajar. Claro, uma lei que mexe diretamente no bolso e na liberdade de gente poderosa não ia passar batido. A reação da Rússia foi imediata e, olha, foi bem dura. E a retaliação veio pesada. Enquanto os Estados Unidos sancionavam os primeiros 18 nomes na lista Magnitsky, a Rússia não respondeu com sanções financeiras. Não, eles foram para uma medida altamente controversa: a proibição da adoção de crianças russas por famílias americanas. E não parou por aí. O governo russo também criou a sua própria lista de autoridades americanas proibidas de entrar no país. E no que talvez seja o ato mais surreal dessa disputa, um tribunal russo julgou e condenou Sergei Magnitsky depois de morto, declarando ele culpado. Essa ideia de sancionar indivíduos e não países inteiros se provou tão poderosa que logo começou a se espalhar pelo mundo. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho a evolução. Em 2016, os Estados Unidos expandiram o conceito e criaram a Lei Magnitsky Global, que permite ao governo americano sancionar violadores de direitos humanos de qualquer lugar do mundo. E não demorou para outros países, como o Reino Unido, seguirem o mesmo caminho. E isso nos leva à questão central. Com todo esse poder expandido, como é que a Lei Magnitsky Global tem sido usada? Ela é uma ferramenta pura para fazer justiça ou a coisa é um pouco mais complexa? A lista de alvos já mostra bem o alcance global da lei. Foram sancionadas autoridades sauditas pelo caso do Khashoggi, uma autoridade chinesa pela repressão aos uigures, e olha só, a lei chegou até o Brasil, sendo aplicada ao ministro do STF por acusações de suprimir a liberdade de expressão. Para quem apoia, como o advogado Jeffrey Robertson, a lei é uma revolução. É um jeito de responsabilizar diretamente quem executa e quem se beneficia de atrocidades. Isso é crucial porque permite punir os culpados sem ter que impor sanções econômicas amplas que acabam prejudicando a população inocente de um país. É tipo uma justiça com precisão cirúrgica. Já os críticos, como o parlamentar russo Yevgeny Fedorov, veem a lei de um jeito bem diferente. Para eles, isso não tem nada a ver com direitos humanos, mas sim com uma arma geopolítica usada para pressionar figuras importantes a se alinharem com os interesses americanos. O caso brasileiro é um exemplo perfeito dessa controvérsia. Críticos de organizações como a Human Rights First disseram que as sanções foram um uso politizado da lei.
o que levantou um debate enorme sobre se a ferramenta estava sendo aplicada de forma consistente ou para fins de conveniência política. A jornada da Lei Magnitsky mostra como a busca por justiça por um homem criou uma ferramenta de política global extremamente poderosa. Mas isso nos deixa com uma questão fundamental, né? Quando uma lei feita para proteger direitos humanos se torna uma arma, quem de fato decide quando e como usá-la? Fica aí a reflexão.